Canal Escatologia Preterista Completa. A consumação de todas as profecias no ano 70. Venha comigo nessa. Fala galera, quem vos fala aqui é o Alexandre Moraes do canal Escatologia Preterista Completa. Você que está entrando pela primeira vez, seja bem-vindo e aproveita, se inscreva para que você possa ficar por dentro do preterismo. Venha comigo, estarei abordando nesse vídeo aqui a respeito da ressurreição dos mortos, da grande manifestação que se deu no ano 70 ali, né? A segunda vinda de Jesus Cristo. Na sua volta, trazendo parúzia, juízo e justiça sobre Jerusalém, galera, no grande poder de Deus sobre as nuvens do céu. Estarei abordando sobre esse assunto, né, de uma forma bem clara, bem óbvia, tá? E vamos analisar, será que essa ressurreição dos mortos teria como ser ali de forma literal, galera, como ensinam aí, né, muitos futuristas? Então venha comigo nessa, que eu vou mostrar para vocês aqui dentro do campo da ideia, dentro da lógica, que isso não seria possível, tá? Que essa ressurreição jamais ela seria ali de forma literal, e sim de forma espiritual. Beleza, galera? Estarei fazendo mais um vídeo aí, beleza? Um vídeo bem rápido, né? Explicando aí a respeito da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Para quem não sabe, né, a segunda vinda de Jesus Cristo, ele foi uma parúzia, tá? Que se deu ali no ano 70, Deus trazendo aí a manifestação, ou seja, juízo e justiça sobre Jerusalém, usando como uma ferramenta principal ali o próprio Império Romano para poder destruir, né, aquela que se tornou prostituta porque negou Jesus Cristo, bebeu o sangue dos profetas e apedrejou aqueles que foram enviados, conforme vai estar escrito lá em Mateus capítulo 23, né? E a gente tem aí diversos futuristas dentro da escatologia aí, colocando como se Jesus Cristo fosse vir ainda, né, num tempo vindouro, né? Apontando para um futuro, essa manifestação, né, dele vindo sobre as nuvens do céu, tá? No grande poder e glória do próprio Deus. Entrando em contradição, claro, né, porque eles literalizam como se Jesus Cristo fosse vir montado num cavalo para poder fazer guerra, criar guerra aqui contra seres humanos de carne e sangue, que é uma piada, né? A gente vê aqui, por exemplo, João capítulo 18, versículo 35. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. De frente para Pilatos. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Pilatos tornou a entrar no palácio. Chamou Jesus e perguntou o seguinte: você é o rei dos judeus? E Jesus ele responde: esta pergunta é do Senhor mesmo? Ou foram outras pessoas que lhe disseram isso a meu respeito? Aí Pilatos ele vai fazer mais uma pergunta para Jesus: por acaso eu sou judeu? Aí ele vai afirmar: a sua própria gente e o chefe dos sacerdotes é que entregaram a mim. O que foi que você fez? Jesus ele responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores lutariam para não deixar que eu fosse entregue aos líderes judeus. Mas o fato é que o meu reino não é deste mundo. Deixa eu acrescentar aqui. Olha aí, galera, ó. Tá muito claro aqui, ó. Muito claro. Claríssimo. A gente tem uma outra passagem, tá? Que vai entrar em contradição também, que está lá em Lucas capítulo 17. Olha só o que ele vai dizer, ó. Para os líderes religiosos. Olha aqui, ó. Lucas capítulo 17. Deixa eu ver aqui onde que está essa passagem. Deixa eu ver. Olha aí, ó. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Alguns fariseus perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E ele respondeu o seguinte:
Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Olha aí, ó. Tá muito claro. Deixa eu pegar aqui. Olha só, muito claro. Ó, uma coisa que se possa ver, ó. Ou seja, não será visível, de visível aparência, o reino. Aí ele vai falar, ó, ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, ó. Olha aí, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então ele disse aos discípulos o seguinte: chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não. Olha aqui, ó. Olha só, hein? Mas não o verão. Opa, deixa eu botar aqui. Olha aí, ó. Mas não o verão. Mas para muitos líderes religiosos, a manifestação de Jesus Cristo, né, na parúzia, trazendo juízo ali na sua vinda, na sua volta, vai ser visível. Todo ser humano, todas as pessoas do mundo cosmos, do planeta Terra, vai ver Jesus Cristo se manifestando como um rei Davi, né, com uma coroa na cabeça, com uma espada do tamanho da arma de Golias, para poder destruir todo mundo. E vindo num cavalo soltando fogo pela boca, que é uma piada. Alguns vão dizer a vocês, olhem aqui, ou olhem ali, ó. Porém, não saiam para procurá-lo. Olha aí, ó. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será o dia em que o Filho do Homem vier. E o que ele quis dizer com isso? Que essa manifestação seria de grande poder. E qual poder que seria isso? É simplesmente Deus colocando o próprio Império Romano para poder destruir Jerusalém. Príncipe Tito sendo o primeiro cavalo, né? O cavaleiro branco do Apocalipse, que seria o vencedor na grande batalha do Armagedão, que se dá ali no ano 70 em Jerusalém. Essa é a ideia. Mas antes de tudo isso acontecer, ele vai falar o quê? Primeiro, ele precisa sofrer e ser rejeitado nesta geração, né? Em outra linguagem, aqui na linguagem de hoje, pelo povo de hoje. Ou seja, aqueles que viveram ali, né? Que tiveram ali na mesma época de Jesus Cristo. O mesmo período. Beleza, galera? Agora a gente vai lá analisar a 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Vamos lá. Opa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, vai dizer o seguinte. Vamos analisar aqui, ó. Deixa eu pegar em parte. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança, tá? Ele vai explicar. Vamos lá, vamos ver a explicação do apóstolo Paulo a respeito desse assunto. Ele vai continuar no 14. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que, depois que Jesus vier, preste atenção, ou seja, na segunda vinda dele, tá? Trazendo parúzia, se cumprindo ali todas as profecias, Deus o levará de volta, e junto com ele, levará os que morreram crendo nele. Olha aí. Mas vamos lá, ainda não dá o entendimento. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que seria isso. De acordo com os ensinamentos do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Por qual motivo isso, galera? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O apóstolo Paulo vai explicar isso detalhadamente em 1 Coríntios capítulo 15. E a gente vai entender. Beleza? Voltando aqui. Deixa eu pegar essa parte aqui, ó, o final. Aí ele vai dizer aqui, ó. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Esse para sempre aqui, por quê?
porque eles entrariam e passariam a herdar aí, galera, a nova Jerusalém, tá? Ganhando um corpo glorificado, ganhando uma nova barraca, né? Conforme ele vai falar lá em 2 Coríntios capítulo 5, né? Ele vai dar esse exemplo, que eles saem desse corpo, né? Um corpo biológico, corpo físico, de carne e sangue. Eles morrem, né? Biologicamente, ele vai explicar isso, daqui a pouco eu vou passar isso aqui. E automaticamente eles ganham um corpo glorificado. A gente vai entender isso, tá? Vamos lá, galera. Vamos lá em 1 Coríntios capítulo 15, onde ele explica detalhadamente isso. E a gente consegue fazer um paralelo perfeito. Olha aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ler a partir do 35, tá? Olha só, hein? Mas alguém perguntará como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Aí ele vai dizer, seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. Se morrer, mas muitos, né, querem alegar que eles seriam arrebatados sem provarem a morte física, a morte biológica. Vamos lá, a gente vai chegar nesse entendimento. Olha só o que Paulo vai falar. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo, ou outra semente qualquer, e não o corpo, já formado da planta, que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que ele quer e dá a cada semente um corpo próprio, né? O apóstolo Paulo utilizando de metáfora, tá? E a gente vai entender essa metáfora. Olha só, hein? E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outros e os peixes ainda outro. Há também corpos no céu e corpos na terra. Existe o tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a lua outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente. E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Agora ele vai começar, hein? Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Analisa aí, galera. Vamos lá, hein? Deixa eu desmarcar aqui, tá? Que agora eu vou começar a enfatizar para vocês entenderem melhor. Beleza? A gente está aqui, né, no versículo 42, né? Vamos lá. 43. Deixa eu marcar logo tudo aqui para ficar bonito, hein? Aí ele vai dizer o seguinte: quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo físico, galera. Olha aí, ó. Analisa aí. Opa, deixa eu pegar aqui. Olha aí, galera, ó. O corpo que ele está fazendo menção aqui. Olha aqui, ó. O corpo que ele está fazendo menção aqui é um corpo físico. É um corpo literal, é um corpo material, galera. Ou o apóstolo Paulo está fazendo referência aqui de um corpo espiritual. E o que seria espiritual? O que é isso, galera? É aquilo que não é literal, é aquilo que não se pode ver. Né? O próprio Jesus Cristo, ele deu um exemplo lá para a mulher samaritana, onde ele vai falar para a mulher samaritana, ó, ninguém vai adorar o Pai aqui, nem acolá, nem nesse monte, nem em Jerusalém, em lugar nenhum. Porque os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai quer, porque o Pai é espírito. Isso que ele menciona para a mulher samaritana. Então, como, rapaziada, aqui eu vou literalizar essa ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo deixando claro que para se ganhar um corpo, um outro corpo, essa semente ela tem que morrer. Então todos eles teriam que ser sepultados de forma biológica, de forma literal. Todos eles. Aí ele vai continuar, vamos lá. É claro, tô aqui, galera, ó. Tô aqui, hein. Vamos lá. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Olha aí, ó.
Porque as escrituras sagradas dizem, aí ele vai dar um exemplo do que está lá. Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, ou seja, alma vivente. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá a vida. 45, né? Vamos lá, 46. Vamos lá. Aí ele vai continuar. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material, ou seja, o corpo biológico, o físico, o literal. Depois é que vem o espiritual. E quando isso? Após o que? Após essa semente morrer. Ou seja, o corpo material, o biológico morrer. Depois sim é que vem o corpo glorificado. O primeiro homem foi feito do pó da terra. O segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Ou seja, todos que são de carne e sangue. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos. Por que o apóstolo Paulo fala que seremos? Porque ainda teria que vir a segunda vinda de Jesus. O apóstolo Paulo ele escreve, né, essa carta aqui aproximadamente ali entre os anos 50 e 55 depois de Jesus Cristo. Né? Então teríamos aí em média de 10 a 15 anos até a segunda vinda do ano 70, até a grande manifestação da presença de Jesus Cristo vindo sobre as nuvens, né? No grande poder e glória do Eterno, de Deus. Olha aí, ó. Seremos parecidos com o homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto. O que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, mas para muitos que estão aí dentro da escatologia futurista, Jesus Cristo ele vai vir de corpo de carne e sangue, forma corpórea, né? E muitos que estão aqui vão ressuscitar também de corpo, carne e sangue. E vão subir, literalmente, com os seus corpos de carne e sangue. É uma piada isso. É uma tremenda uma piada. E o que é mortal não pode ter a imortalidade, galera. Por qual motivo isso? Porque todos eles precisavam descer à sepultura, morrer biologicamente para ganhar o corpo glorificado. Caso contrário, isso não seria possível, galera. Não seria possível. Vamos lá, continuando, hein? 46, 50, né? Vamos lá. 51, 2, 53, 54, 55. Beleza, vamos lá. Escutem bem esse segredo. Nem todos vamos morrer. Que tipo de morte é essa aqui, galera, que o apóstolo Paulo faz a referência? É a morte espiritual. A morte espiritual. E por que ele fala isso? Por causa da mensagem do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo ele fala isso. Aonde? Marca aí, galera, ó. 1 Coríntios 15, 51, 55, tá? Vamos lá. Marca aí, 51, 55. Olha o que Jesus vai falar aqui, ó. Em Mateus capítulo 16, né? Capítulo 16, versículo 27 e 28. Olha só o que ele vai dizer, ó. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que fez. Agora preste atenção aqui, galera. Deixa eu marcar aqui, ó. Opa! Deixa eu marcar aqui, ó. Olha só, hein? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em verdade vos digo. Estão aqui algumas, olha aí, ó, algumas pessoas. Que pessoas são essas? Discípulos, tá? Que estavam seguindo ele lá, naquela geração dele, naquela mesma época dele lá. Que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. Olha aí, ó. Analisa aí, galera. E por que Jesus Cristo fala isso? Por qual motivo isso? Porque quando ele viessem, tá? Na manifestação da segunda vinda, ele destruiria a morte, tá? Conforme ele vai falar aqui em 1 Coríntios 15 ainda, no versículo
26, onde ele vai dizer que o último inimigo que será destruído é a morte. E essa morte ela só seria destruída, né, após a parúzia, na manifestação dele vindo pela segunda vez, né, onde ele acabaria ali, né, com o império da morte. A morte já não teria mais poder sobre eles. Então todos que fossem morrer biologicamente, galera, após o ano 70, automaticamente já era arrebatado no espírito. Essa é a lógica. E antes, conforme ele vai falar lá em 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, conforme eu li para vocês aí, né, em 1 Tessalonicenses 4, conforme eu tinha lido antes para vocês aí, deixa eu só pegar aqui. Cadê? Aí ele vai dizer aqui, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Né? Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque todos eles teriam que provar aí a morte biológica, tá? Que não tem nada a ver com a morte espiritual, galera. Não tem nada a ver. Essa morte espiritual, ela era certa antes da manifestação dele vindo sobre o ano, no ano 70. Então todos aqueles antes do ano 70, todos os antepassados, todos eles, antes de se cumprirem ali, né, todas as profecias, eles ficavam aguardando na sepultura. Todos eles aguardando essa grande manifestação de Jesus Cristo para poder ressuscitar todos esses mortos e fazer com que eles viessem herdar ali a vida eterna na Nova Jerusalém. Vamos lá da onde a gente parou, galera. 1 Coríntios, capítulo 15. Paramos no 55, não foi isso? 50, 55? Vamos lá, foi isso, né? Vamos ler daqui, Vamos lá. Aí ele vai dizer: meus irmãos, o que eu quero dizer é isto: o que é feito de carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter imortalidade. Escute bem esse segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, né? Em outra linguagem está lá, num piscar de olhos. E por que o apóstolo Paulo fala isso? Isso significa que eles iriam, em um corpo de carne e sangue, flutuar, conforme prega aí os dispensacionalistas, os pré-tribulacionistas? Claro que não, né, galera? Isso é uma piada, isso é um filme de Hollywood, né? Tem até aquele filme Deixado para Trás, o arrebatamento coletivo, né? Onde as pessoas vão sumir em suas roupas. Ou senão todo mundo vai sair flutuando em um corpo de carne e sangue. Isso é ridículo, isso não faz sentido nenhum. É claro que não seria isso. Quando o apóstolo Paulo ele faz essa referência, é no sentido de quê? De que todos após o ano 70, ou seja, após a segunda vinda de Jesus Cristo, né, eles iriam provar ali a morte biológica e automaticamente a entrada deles na Nova Jerusalém. É isso que ele quer dizer aqui com um piscar de olhos, né? Ressuscitando, claro, todos os que morreram antes automaticamente já iriam, muito antes, já estavam mortos, né? Então o Espírito seria entregue para todos eles. Todos eles seriam ressuscitados, os que já morreram antes. E os que estivessem vivos teriam ainda que provar a morte biológica para depois sim entrar na Nova Jerusalém. Por isso que ele fala isso: num abrir e fechar de olhos quando tocar a última trombeta. Ela tocará e os mortos serão ressuscitados como seres imortais e todos nós seremos transformados. Por que o apóstolo Paulo fala dessa transformação? Por quê? Porque a morte já não teria mais poder sobre eles. Não teria. Então, após o ano 70, todos aqueles que acreditavam em Cristo, todos aqueles que fossem eleitos, a gente tem o exemplo do apóstolo João, de muitos outros discípulos, né, que ainda viveram após o ano 70 e que tiveram que provar a morte biológica
para depois ter o encontro com Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Essa é a lógica. 52, né? 53. Olha só, hein? Vamos lá. 54, vamos lá. 56. Vamos lá, olha aí, ó. Pois esse corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. E como isso? Morrendo biologicamente. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Preste atenção, galera. Preste atenção. Como é que o apóstolo Paulo estaria falando? Olha aqui, ó. Seria completamente contraditório. Como é que o apóstolo Paulo vai falar que eles não provariam a morte biológica, que eles subiriam, né, conforme o entendimento de muitos futuristas que estão aí? Como é que o apóstolo Paulo estaria falando das pessoas não morrerem biologicamente e automaticamente subirem como se fossem pombos, com asas? Se aqui mesmo ele vai falar, ó, este corpo, deixa eu trocar aqui, olha aqui, ó, este corpo que vai morrer, olha aí, ó, precisa se vestir com o que não pode morrer. E qual é o corpo que não pode morrer? É o corpo glorificado, galera. E eles só ganhariam após a morte biológica. Olha aí, ó. Eu tô aqui, rapaziada, ó. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, ou seja, o corpo glorificado, né? E eles provarem a morte biológica, quando este corpo que morre, tá? Que tá claro aqui, ó, se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá que as escrituras sagradas dizem, tá? Vamos lá, galera, só pra gente finalizar, né? Vamos lá. O apóstolo Paulo, ele vai continuar. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado, e o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Né? Por que o apóstolo Paulo ele enfatiza isso aqui? Por causa de uma das palavras lá de Oséias, tá? Onde Oséias ele vai utilizar dessa mesma referência, né? Dentro do contexto lá, onde Deus ele vai destruir Israel, tá? E fazer com que eles venham padecer, né? E o que o apóstolo Paulo, ao citar isso aqui, qual é a referência que ele faz aqui? É que Jesus Cristo, ele teria plena capacidade de fazer com que essa lei ela fosse aperfeiçoada, claro, e eles não fossem mais tragados pela morte por causa da fraqueza da natureza humana, galera. É por isso que ele vai dizer isso, né? E no âmbito lá da antiga aliança, eles não conseguiam obedecer às instruções do Eterno justamente por causa da inclinação da carne, e eles não tinham o Espírito de Deus para poder vencer a natureza humana. Então a lei ela apontava a todo momento toda essa fraqueza e fazia com que todos eles fossem completamente separados, né, do Eterno, conforme o próprio profeta Isaías ele vai mencionar em Isaías 59. Que está claro isso lá. Aí ele vai continuar aqui, ó. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço neste trabalho sempre traz proveito. E o apóstolo Paulo fala isso porque o próprio Jesus Cristo ele falou, né? Aquele que não perseverar até o fim, onde Jesus vai deixar claro aqui, ó, em Mateus capítulo 24, versículo 'Olha aqui, ó. Ele vai dizer, ó: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Tudo isso aconteceu lá antes do ano 70, galera. Mas quem ficar firme até o fim,
será salvo. Olha aí, ó. Até uma palavra aqui de condição, né? Um período de tempo para isso. Ficar firme até quando, galera? Até a manifestação dele, da segunda vinda no ano 70. Tá claro isso aqui. Então eles tinham que perseverar. Eles tinham que ficar ali de acordo com o Espírito, fazendo a vontade de Deus. Praticando, se negando a todo momento, lutando contra a natureza humana. Beleza, galera? Esse foi mais um vídeo, tá? Aqueles que estão entrando no canal pela primeira vez, sejam bem-vindos. E aproveita e se inscreva aí, galera, para que vocês possam ficar por dentro de todos os vídeos que eu tenho postado aí, né? Especificamente falando aí sobre a escatologia preterista completa. Beleza? E poder participar das lives também comigo aí, tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço para todos vocês. Fui! Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo. Valeu, galera.